O mundo assiste aos efeitos trágicos da Covid-19. Elevado número de infectados e de mortes, desemprego, desigualdade social, enfraquecimento da economia, esgotamento da capacidade do sistema de saúde. Nesse cenário, os profundos impactos sofridos nas relações de trabalho ensejaram a busca pela proteção jurídica dos direitos sociais dos trabalhadores. E para falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em tempos tão difíceis, nosso convidado de hoje é o procurador-chefe da MPT em Goiás, Tiago Ranieri. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Tiago. Agradeço pelo convite, estou à disposição para a gente esclarecer, trazer informações sobre a nossa atuação. Doutor Tiago, as lesões aos direitos dos trabalhadores aumentaram nesse momento especial porque passa todo o país? Sim, sem dúvida, não diria as lesões que as lesões aumentaram, mas a insegurança quanto às relações de trabalho, no que diz respeito à saúde e segurança, com certeza aumentaram. No âmbito do Ministério Público do Trabalho em Goiás, nós tivemos quase 900 denúncias já relacionadas ao tema da Covid-19 e dessas quase 900 denúncias, quase 400 foram transformadas em inquéritos civis públicos e estão em processo de investigação. Então, sem dúvida, há sim um acréscimo no que diz respeito à atuação do controle das relações sociais, relações de trabalho no cenário da Covid-19. Certo. E a atuação do MPT como mediador tem sido importante nesse momento de crise? Sem dúvida. As dúvidas, a insegurança jurídica, ela parte não só do trabalhador, mas também das empresas, né? Nós tivemos, desde o início da pandemia até os dias atuais, 3 medidas provisórias. Essas medidas provisórias alteraram inúmeros dispositivos da CLT. Isso, de certa forma, traz muitas dúvidas para o empregador e para as empresas. Então, o papel do MPT como mediador nessas relações de trabalho é de extrema importância, para evitar que essas relações, a lide dessas relações acaba caindo aqui no judiciário, né, e assoberbe o judiciário de trabalho. Então, a nossa ideia e a atuação tem sido, desde o início da pandemia, a partir da emissão de notificações recomendatórias para que as empresas possam conhecer, de certa forma, e ser esclarecidas, de certa forma, também com os protocolos de saúde e segurança. E, a partir dessas notificações recomendatórias, recebemos processos, pedidos de mediação, para que a gente possa chegar a uma conclusão extrajudicial no âmbito do MPT, no intuito dessa pacificação social. Certo, e a atuação do MPT em parceria com a Justiça do Trabalho também está surtindo efeitos, né, no combate e prevenção à Covid-19. Sim, um dos itens das nossas ações civis públicas, um dos pedidos é o pedido de dano moral coletivo, dano social, e valores desse dano moral coletivo, a partir do momento que a sentença é tida como procedente, né, podem ser revertidos para a reparação desse dano social. Então, aqui no âmbito do Estado de Goiás, mais de 8 milhões de reais, fruto dessas ações civis públicas, né, e a partir também do deferimento do juiz da primeira instância, do próprio segundo grau do TRT, têm sido revertidos para projetos e ações no sentido de combate à pandemia. Então, foram revertidos mais de 1 milhão de reais para a OVG, para fins de aquisição de cestas básicas e material de higiene para a população em situação de maior vulnerabilidade. Foram destinados R$ 1.300.000 para fins de apoio a um projeto de pesquisa de testes da Universidade Federal de Goiás. Nós sabemos que um dos grandes calcanhares de Aquiles dessa pandemia diz respeito aos testes, né, a dificuldade de se fazer o teste. E o teste, na realidade, é o primeiro precursor para saber como é que estão os índices de contaminação e os índices da curva da pandemia no estado. Então, essa destinação é de extrema importância, não só para o estado de Goiás, mas para todo o país, porque esses testes vão sair pelo preço, pelo menos 10 vezes mais em conta, mais barato do que os testes da atualidade. Então, isso, de certa forma, facilita muito para o poder público, facilita muito para as empresas, para fins de testagem em massa dessa população. E foram revertidos também outros recursos para aquisição de respiradores, para reparação de respiradores, para aquisição de EPIs. Então, essas destinações de ações civis públicas, com a participação importantíssima do TRT, tem sido assim um grande apoio para o Estado e para toda a sociedade, porque a gente sabe que o orçamento, em momentos de pandemia, ele não consegue atender todas as demandas, né, que a pandemia nos requer. Com certeza.
Uma última perguntinha desse bloco. Quais os setores da economia que causam mais preocupação hoje em relação ao meio ambiente de trabalho rígido, né, seguro? Na atualidade, uma grande preocupação nossa do MPT diz respeito aos profissionais de saúde, que é uma preocupação que desde o início da pandemia, porque estão na linha de frente, então há necessidade de um cumprimento de um protocolo rígido de saúde e segurança, mas também uma segunda atividade econômica que tem chamado muito a nossa atenção, não só aqui no estado, mas no âmbito nacional, é a atividade de frigorífico, que infelizmente é uma atividade cujo meio ambiente de trabalho ele propicia a contaminação. E no nosso estado de Goiás nós temos aproximadamente mais de 35 plantas frigoríficas. Essas plantas frigoríficas elas estão geograficamente distribuídas nos mais diversos municípios do nosso estado e municípios que muitas vezes não têm condições estruturais na rede de saúde pública e privada. Então, a nossa atuação nesse momento tem sido bastante voltada para os frigoríficos no intuito de resguardar a vida desses trabalhadores, preservar os postos de trabalho. A gente realmente quer que a atividade é uma atividade dentro das essenciais, então a atividade tem que prevalecer, a atividade econômica, mas também resguardar a saúde coletiva de toda a população desses municípios, porque a partir de um momento que uma atividade econômica ela se estabelece como foco de contaminação, isso acarreta um prejuízo, uma consequência para toda a sociedade do município, que grande parte das vezes não tem essa rede hospitalar estruturada para receber esse paciente e outros cidadãos dessa população, dessa sociedade. Então, por isso tem demandado uma grande preocupação nossa do MPT. Inicialmente foram expedidas notificações recomendatórias, algumas ações civis públicas já foram ajuizadas e alguns termos de ajustamento de conduta já foram firmados. Há um contato muito próximo do MPT com a própria FIEG. A FIEG tem nos apoiado bastante no que diz respeito ao esclarecimento e à efetivação desses protocolos de saúde e segurança. Há necessidade, então, de que esses protocolos sejam cumpridos à risca, para que a gente possa evitar essa contaminação em massa, esse colapso do serviço de saúde e a própria manutenção da atividade econômica. E uma peculiaridade da atividade econômica frigorífica é que grande parte dos produtos produzidos no nosso país e no nosso estado são exportados. Então, os países que importam essa mercadoria estão de olho em regiões que são foco da contaminação. Não vão querer importar esse nosso produto. Então, é uma característica importante que tem consequências, tem um impacto grande na atividade econômica, né, na própria importação de outros países e na manutenção dos postos de trabalho dos trabalhadores que pertencem a essa categoria. Doutor Tiago, algumas normas coletivas, país afora, trataram da ausência do dever de cumprimento de cotas de aprendizes e de pessoas com deficiência durante a pandemia. Elas são válidas, já que excluem a responsabilidade das empresas no atendimento das ações afirmativas? Esses acordos coletivos ou convenções coletivas não são válidos, essa cláusula é nula na sua origem. Quando nós falamos de contratos de aprendizagem, estamos falando de um direito fundamental à profissionalização no adolescente a partir de 14 anos de idade. E quando falamos também na cota de pessoas com deficiência, também é uma ação afirmativa com fundo de direito fundamental, constitucional fundamental. Então, cláusulas que diminuem, vamos dizer assim, um avanço civilizatório trazido pelas normas internacionais e pela nossa própria Constituição e leis específicas, são totalmente nulas por irem de encontro a esses dispositivos nacionais e internacionais. Não podemos deixar, né, que a sociedade ou, enfim, a atividade econômica se aproveite de um momento de pandemia para diminuir direitos, sobretudo direitos de grupos que na nossa sociedade precisam de uma atenção especial, né? O direito à profissionalização ele não está à toa na Constituição Federal, porque nós sabemos que é o berço, vamos dizer assim, para se ter um trabalhador qualificado. Assim também a ação afirmativa da pessoa com deficiência, da cota da pessoa com deficiência, é um direito fundamental de trazer saúde, rigidez física e oportunidade para essa pessoa com deficiência na nossa sociedade. Com certeza. Doutor Tiago, em live que contou com a sua participação, né, na FIEG, você falou da preocupação com o impacto da pandemia na saúde mental dos trabalhadores que lidam diretamente no combate à Covid. O que tem sido feito para garantir a rigidez mental desses trabalhadores? Uma coisa que muita gente não pensa, né? É uma preocupação muito grande nossa do MPT, é um assunto de extrema urgência.
Quando falamos em profissionais de saúde, além de todas as consequências, medos, angústias que a pandemia, que a crise sanitária nos traz e a crise econômica nos traz, esse profissional também muitas vezes tem que estar no seu trabalho na linha de frente sem um EPI adequado, sem condições, sem um treinamento mínimo para utilizar esse EPI. Nós sabemos que diversos protocolos foram construídos a partir do início da pandemia, então muito desse conhecimento dos protocolos não foi disseminado de forma muito capilarizada, de uma vez só para todos esses profissionais. Então, são profissionais que carecem de treinamento para saber qual é o protocolo, qual é o EPI adequado, como colocar o EPI, como utilizar, se leva isso para casa, se não leva, quem vai lavar. São profissionais que estão submetidos a uma jornada também exaustiva, porque nós sabemos que, como estão na linha de frente, diversos colegas que estão na linha de frente são afastados por conta do Covid, então acaba que as escalas de trabalho são mais enxutas por conta dos afastamentos normais, dos grupos de risco, então possuem uma jornada maior por conta de possíveis afastamentos, e isso tudo reflete, de certa forma e diretamente, na saúde mental do trabalhador, por todas essas variáveis que eu acabei de citar. E desde o início da pandemia, a doutora Janilda, a colega procuradora aqui de Goiás, tem conduzido de forma magistral, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Economia, hoje, a Universidade Federal de Goiás e instituições privadas hospitalares, ela tem conduzido um procedimento promocional que visa a construção de 3 projetos principais. O primeiro projeto é o Anjo da Guarda, que prevê estritamente o apoio psicossocial à saúde mental desse profissional de saúde. Então, cada entidade privada do ramo hospitalar e atividades públicas também do ramo hospitalar vai ter um ponto de apoio com foco estritamente para acompanhamento da saúde mental desse profissional. Também, juntamente com esse projeto Anjo da Guarda, um segundo projeto, que é o projeto de simulações realísticas. Esse projeto de simulações realísticas, ele visa trazer qualificação, treinamento, tudo online, para que esses profissionais tenham conhecimento mínimo dos protocolos de saúde e segurança, de EPIs mínimos adequados, de como colocar, como utilizar, qual o fluxo do protocolo aqui no meu hospital, na minha atividade econômica. E como terceiro projeto, dentro desse processo promocional da doutora Janilda, as clínicas odontológicas. Então, nós sabe-se hoje que uma clínica odontológica possui a mesma vulnerabilidade ou índices de contaminação de uma UTI com Covid. E talvez isso não chegue ao conhecimento da população, da sociedade, do próprio profissional de odontologia. Então, tem sido construído, junto com o Conselho Regional de Odontologia, a UFG, o Ministério Público do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho, protocolos que serão replicados em todo o país e tem nascido aqui em Goiás, né, com esse ramo de odonto. E voltando para a sua pergunta, que eu acho que eu acabei passando, a nossa preocupação no que diz respeito à saúde mental é muito importante. E claro que por estarem na linha de frente é a nossa preocupação primária, mas isso também não deixa de acontecer em outras atividades econômicas do nosso país e do nosso estado. Então, é uma preocupação a saúde mental com todas as atividades econômicas, com o home office, com o teletrabalho. A saúde mental ela foi comprometida, né? A falta de organização desse meio ambiente de trabalho dentro de casa, né? A saúde mental da mulher, né, que já tinha uma dupla jornada e agora com o teletrabalho e com o home office, ela acaba tendo uma tripla e quarta jornada. Isso também chama muito a nossa atenção, tem-se a nossa preocupação. Da mesma forma, a saúde mental de públicos em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes não tem condições estruturais de fazer um isolamento mínimo e tem todas essas preocupações causadas pela pandemia, sanitárias e econômicas. Isso também reflete em toda a sociedade. E a saúde mental, por fim, dos entregadores de aplicativos. Nós sabemos que estamos num processo, vamos dizer assim, de uberização, infelizmente, no nosso país, em que esse trabalhador, esse entregador de aplicativos, ele acaba sendo um trabalhador extremamente precarizado. E muito além dos riscos que ele corre na sua saúde física, né, como um entregador que trabalha na rua entregando, o risco da saúde mental dele é muito grande, pois ele sabe que se for acidentado, ele perde a oportunidade de ter o seu sustento. E isso, de certa forma, diretamente afeta muito a saúde mental desse trabalhador. É algo que nós também temos atuado e temos trabalhado no sentido de buscar um rol de direitos maior, mais expansivo para esse ramo de atividade, tudo no intuito de refletir, de conservar, vamos dizer assim, a saúde desse trabalhador.
Então, a saúde mental, eu acredito que seja uma das nossas grandes atuações, e quando eu falo nossas, é do mundo do trabalho, e sobretudo aqui da Justiça do Trabalho, da nossa sociedade brasileira. Talvez uma das grandes consequências dessa pandemia seja esse despertar, né? Ou seja, essa especialização da saúde mental da nossa população. Ok, doutor Tiago, a gente precisaria de mais um programa para falar sobre toda essa atuação importante do Ministério Público do Trabalho na defesa dos direitos sociais. Muito obrigada por sua participação aqui no Hora Extra. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Essas informações são de extrema importância para as empresas, para a nossa sociedade de modo geral. E como pedido que eu faço para toda a nossa sociedade goiana, já que nós estamos, infelizmente, num pico de contaminação, se possível, fique em casa. Os estudos científicos nos mostram que o isolamento social, o distanciamento social, é a medida mais efetiva para que a gente possa passar dessa situação de crise sanitária da melhor forma possível, com a curva achatada e com a saúde em termos de estrutura suficiente para receber as pessoas contaminadas. Então, se possível, permaneça em casa. Muito obrigada pela entrevista. Hora Extra fica por aqui. Nós conversamos hoje com o procurador-chefe do MPT em Goiás, Thiago Ranieri, sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em Goiás e no Brasil no combate e prevenção à pandemia da Covid-19 nas relações de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.